Olá, bem-vindos ao segundo episódio da mega série que conta como o Vasco do Brasileiro de 1989 era de fato. Vocês lembram, no primeiro episódio, nós demos um panorama geral do futebol brasileiro nos meses que antecederam a competição, bem como mostramos todas as movimentações do Vasco até o momento da sua estreia. Eu sou Dário Lourenço, autor do livro do 1 ao 11 temporadas da camisa vascaína, e vou fazer companhia a vocês mais uma vez nesse segundo episódio. E para começar, e para quem não lembra, no distante já ano de 1989, nós não tínhamos acesso à internet, pouco se mexia em computador no Brasil, não tínhamos celular, não existia ainda TV a cabo no Brasil, muito menos o pay-per-view. E se você queria acompanhar o seu clube, você dependia que o jogo do seu time fosse o jogo da televisão aberta ou você ia acompanhar o jogo com o ouvido na caixinha, através das rádios. E para colocar vocês no clima verdadeiro de como era acompanhar o Campeonato Brasileiro naquela época, nós vamos escutar a vinheta de abertura da jornada esportiva da Rádio Globo do Rio de Janeiro, o time comandado por José Carlos Araújo, o Garotinho, com Gilson Ricardo, e essa vinheta na famosa voz do saudoso Edmo Zarif. Então, para colocar vocês já desde o início no clima de como era acompanhar o Campeonato Brasileiro naquela época, vamos curtir um pouquinho de uma das vinhetas mais famosas da abertura da jornada esportiva da Rádio Globo do Rio de Janeiro. Sistema Globo de Rádio, futebol maior para um Brasil de audiência. Começam agora pelo som líder de audiência as emoções vivas da maior paixão popular do Brasil, o futebol. Pelos caminhos do esporte vamos formar nossa corrente pra frente. E ninguém segura o nosso timaço. É bola. É jogo. Sistema Globo. É show maior com você na jogada. Está formada a Frente Esportiva Brasileira, a primeira linha do esporte no rádio. Sai da frente, futebol é com a gente. E vem aí mais um campeão de audiência do Scratch do rádio. Bom demais, na verdade, bom demais poder voltar e escutar mais uma vez uma das aberturas da jornada esportiva da Rádio Globo do Rio de Janeiro, o time comandado por José Carlos Araújo, a época áurea dos comunicadores, Gilson Ricardo, Apolinho, e tantos outros, época áurea, época auge desses comunicadores, e eu tenho certeza que a maioria dos torcedores do Vasco que tiveram a chance de viver essa época, acompanharam boa parte, ou maior parte da campanha, com o ouvido colado na caixinha, escutando pelo rádio os jogos do Vasco, a emoção que o Vasco trazia pra gente naquela época. E para colocar vocês ainda mais no clima do Campeonato Brasileiro, antes de efetivamente entrar no dia a dia do torneio, a gente vai dar para vocês a fórmula de disputa do Campeonato Brasileiro de 1989. Era uma forma muito simples. Hoje as pessoas têm o hábito de criticar a fórmula do Campeonato Brasileiro de 89, baseado em outras fórmulas do Campeonato Brasileiro da década de 80. Mas a verdade é que o Campeonato Brasileiro de 89 tinha uma fórmula extremamente simples. E eu vou mostrar para vocês. Era um campeonato para 22 equipes, Essas 22 equipes se dividiam em dois grupos, o grupo A e o grupo B, cada uma delas com 11 equipes. No primeiro turno, elas se enfrentavam dentro do próprio grupo. No segundo turno, era um grupo contra o outro. Então, no primeiro turno, era os times do grupo A jogando entre si e os grupos do grupo B jogando entre si. No segundo turno, era grupo A contra grupo B. E o que gera alguma confusão é porque havia
eliminação de equipes ainda no primeiro turno. Ao fim do primeiro turno, os grupos eram de 11, né, 22 equipes, dividindo em dois grupos de 11, mas as 3 últimas equipes qualificadas do primeiro turno eram eliminadas do campeonato e seguiam para o torneio do rebaixamento. Então, no primeiro turno, as equipes jogavam entre si dentro do primeiro grupo. No segundo turno, era um grupo contra o outro. A diferença é que no segundo turno, os grupos tinham um número reduzido. Em vez de 11 equipes, eram apenas 8 equipes, porque se ao final do primeiro turno as 3 últimas colocadas de cada grupo seguiam para o torneio do rebaixamento. E no primeiro turno jogando entre si e no segundo turno jogando um grupo contra o outro, ao final o que se apurava era simplesmente o campeão de cada grupo, e o campeão de cada grupo se enfrentava na final do Campeonato Brasileiro. Então, muito simples o regulamento, destacando: primeiro turno simplesmente os times se enfrentavam dentro do próprio grupo. No segundo turno, um grupo contra o outro, e o campeão de cada grupo se enfrentava na final do Campeonato Brasileiro. Era simples assim. A única coisa que podia gerar alguma dúvida, né, era o fato de que no final do primeiro turno os grupos eram reduzidos de 11 para 8 equipes, porque as 3 últimas colocadas do primeiro turno seguiam para o torneio do rebaixamento. E apenas por isso que o primeiro turno foi intitulado de primeira fase e o segundo turno intitulado de segunda fase. Era a única coisa que gera um pouco de confusão, ser uma fase, outra fase, mas na verdade nada mais do que um campeonato de turno e retorno, onde no primeiro turno você joga dentro do próprio grupo e no segundo turno você joga contra o outro grupo, e no final o campeão de cada grupo simplesmente se encontra na final do Campeonato Brasileiro. E assim foi. E a gente agora sim, finalmente, vai entrar no dia a dia do Campeonato Brasileiro, né, nos meses de setembro, nos meses de outubro e nos meses de novembro, até o início de dezembro, quando se apurou o campeão brasileiro de 1989. Nós no primeiro episódio mostramos que o Vasco estreou com vitória sobre o Cruzeiro fora de casa, e na segunda rodada o Vasco jogou contra o Curitiba em São Januário. O Curitiba, que também vinha de vitória na estreia, venceu o Grêmio, que tinha acabado de vencer a primeira edição da Copa do Brasil. Então os dois se enfrentavam como líderes do grupo. A única alteração ou não houve alteração do técnico Nelsinho em relação à estreia, afinal ele ainda não podia contar com o Bebeto, que continuava machucado, e também não podia contar com o Tita. A única mudança, na verdade, foi em relação à numeração, né? E na defesa, né? Na primeira rodada, o Luiz Carlos Vinck, lateral direito, jogou com a 4 e o Mazinho jogou com a 6, né? O Mazinho, que era o lateral esquerdo. No segundo jogo, o Luiz Carlos Vinck passou a jogar com a camisa 2 na lateral direita, e o Mazinho, que era o lateral esquerdo, passou a utilizar a camisa 4, que foi do Luiz Carlos Vinck na estreia. A camisa 6, utilizada pelo Mazinho na estreia, passou a vestir o Marco Aurélio, zagueiro, né? E a camisa 3, que foi do Marco Aurélio na estreia, passou a ser a camisa do Célio, né? O seu companheiro de zaga. Então, todas as posições de defesa alternaram, a numeração da camisa. Foi a única alteração para o jogo em casa. Vasco 1, Curitiba 1, gol de Vivinho mais uma vez. O Vivinho tinha feito o último gol da final do troféu Ramon de Carranza, fez o gol da vitória na estreia contra o Cruzeiro, e também marcou o único gol do Vasco na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no empate com o Curitiba em São Januário, que nós vamos escutar agora. A melhor chance do Coritiba no primeiro tempo foi nessa tabela de Tostão e Carlos Alberto, que acabou nesse chute para fora. Luiz Carlos levanta para a área do Coritiba. Boiadeiro aparece de cabeça, mas melhor que ele, o goleiro Gerson. Logo no começo do segundo tempo, o Vasco ataca pela esquerda e o goleiro Gerson não defende. Vivinho aparece livre e marca. Vasco 1-0. Veja de novo no replay que os zagueiros do Coritiba descuidam de Vivinho. Aí foi só fazer. A jogada nasceu pela... João Pedro dá um presente para Vivinho. João Pedro entregou de presente para o jogador. Ele tabela e recebe na frente. Olha a devolução. Osvaldo sai atrás de Vivinho, mas é Gerson quem salva com os pés o segundo gol do Vasco.
Olha o Vasco assustando de novo. Marco Aurélio manda essa bola no travessão do Coritiba. O Vasco pressiona. Sorato recebe livre na área e coloca. Gerson sai bem e manda para escanteio. O arremate para gol, Gerson defendeu. Vivinho e Luiz Carlos avançam pela direita. O cruzamento e Bismarck perde mais um gol para o Vasco. E você viu... Serginho arma o contra-ataque. Tostão recebe a bola e repare que Carlos Alberto está passando por ele. O toque de Tostão e Carlos Alberto recebe para empatar o jogo. Confira no replay o chute preciso de Carlos Alberto. 1-1. Placar final no Rio de Janeiro. Vasco 1, Coritiba 1. Bom, vocês escutaram aí a estreia do Vasco em casa no Campeonato Brasileiro, no jogo pela segunda rodada. Depois de um primeiro tempo muito confuso, o Vasco voltou para o segundo tempo com o Sorato no lugar do Tato. Dessa forma, o Bismarck deixou de jogar centralizado como um falso 9 e foi deslocado para a esquerda. E justamente da esquerda ele fez o cruzamento que atravessou toda a área para achar o Vivinho pela direita que marcou o seu gol. Depois disso, o Vasco criou inúmeras chances para ampliar, mas no final foi castigado em um contra-ataque do Coritiba, que pegou a defesa do Vasco completamente desorganizada para empatar a fim de jogo 1-1. Lembrando que depois do jogo, o técnico Nelsinho voltou a pressionar a diretoria para a contratação de um zagueiro, né? O Antônio Soares Calçada deu uma declaração se mostrando esperançoso ainda na contratação do zagueiro Ricardo Rocha do São Paulo, que naquela época ainda não tinha acertado com o clube, né? E foram ventilados nomes inéditos, como o De Leon, o Monzon, e mais uma vez foi ventilado o nome de Quinones. Na semana seguinte, a primeira semana cheia de treinos para o novo treinador Nelsinho Rosa, o Bebeto teve a sua primeira semana de treinos em São Januário com a camisa do Vasco. E isso gerou uma enorme euforia, porque o Bebeto jogou os dois coletivos da semana, jogou o coletivo de quarta e jogou o coletivo de sexta. E no coletivo de sexta, onde ele já estava com a forma física mais próxima do ideal, foi a primeira vez em um bom tempo onde os titulares venceram com facilidade os reservas. Os titulares vinham tendo dificuldade contra os reservas nos coletivos, mas com o Bebeto 100% à frente do time titular, os titulares venceram o coletivo de sexta-feira por 7-1, com 3 gols do Bebeto e ainda 2 assistências do Bebeto. Então dá para imaginar a euforia que isso causou, a expectativa em torno da estreia do craque. Mas nem tudo foram flores naquela semana, afinal a gente ia presenciar o primeiro embate, né, entre Andrade e o treinador Nelsinho Rosa. Assim que acabou o jogo da segunda rodada com o Coritiba, o Andrade já se aproveitou do resultado que não veio para fazer críticas à sua posição em campo. Ele dizia que ele estava jogando fora da sua posição, ele estava jogando como segundo homem de meio campo, ou seja, um volante que se aproxima dos meias, e ele queria jogar como primeiro volante, que era a posição que estava sendo ocupada pelo Zé do Carmo. A coisa toda se intensificou durante a semana, porque no treino de quarta-feira, né, no coletivo de quarta-feira, lembrando que é importante lembrar que ele estava reclamando porque ele vinha sendo substituído. Nas 2 primeiras rodadas, o Andrade foi substituído pelo França, né? E no coletivo de quarta-feira, não bastasse as substituições nos jogos oficiais, o técnico Nelsinho substituiu ele também, sacou ele da equipe durante o coletivo para testar o William, né, como uma alternativa de um time do Vasco mais ofensivo. O Andrade não gostou nem um pouco. O Andrade, desde que chegou do Vasco, desde a excursão à Europa, já era um jogador que dava pitaco em escalação, que dizia como o Vasco deveria jogar, e ele aí realmente não aceitou a situação, abriu o jogo, chamou o técnico Nelsinho Rosa para uma conversa. Eles conversaram na quarta-feira depois do coletivo e, coincidentemente, na quinta-feira, o Andrade, assim que o treino começou, disse que sentiu uma fisgada e saiu, não treinou na quinta-feira. Na sexta-feira, para o segundo coletivo da semana, parece que a coisa toda foi costurada a situação. O Andrade já voltou 100% bem fisicamente, treinou entre os titulares, não foi substituído pelo técnico Nelsinho Rosa, e a gente vai ver que no jogo do Santos ele joga na posição que ele queria, ele joga como primeiro volante, o Zé do Carmo é adiantado e ele não é substituído. Então a gente está vendo aqui o primeiro embate, porque vão ter mais embates entre o Andrade e o técnico Nelsinho Rosa
pelo menos no primeiro momento, o técnico Nelsinho Rosa cedeu às vontades do volante ex-Flamengo, né, que bateu o pé, mudou a sua posição em campo e, como vinha sendo substituído, passou a não ser. Então, esses foram os principais acontecimentos da semana que antecedeu a estreia do Bebeto, né? Claro que o principal assunto da semana foi o próprio Bebeto, foi a recuperação do Bebeto e a colocação do Bebeto à disposição para ser escalado, mas o Andrade também fez parte do noticiário. A busca do Vasco por um zagueiro também fez parte do noticiário, inclusive com o Nelsinho permitindo à imprensa que soubesse que ele estava insatisfeito. Ele quis deixar claro que aquilo que foi prometido para ele como time, para ele dirigir no Vasco, não era aquilo que estava sendo entregue. Ele estava pressionando demais a diretoria atrás de um zagueiro. Novos nomes passaram a ser ventilados no Vasco, mais zagueiros, né, como o Paraguai Zabala, o Marcelo, que era na época zagueiro do Corinthians, e muito mais do Mauro Galvão. Não se parava de falar de Mauro Galvão no Vasco, né? E o Vasco pronto para a estreia do Bebeto, pronto para enfrentar o Santos na Vila Belmiro. A única alteração era, claro, a entrada do Bebeto, e o escolhido para sair foi o Tato, né? Então, se o Tato foi o jogador que barrou o Sorato, né, na estreia do campeonato, agora ele era barrado para a entrada da grande estrela da companhia, que era o Bebeto, e o técnico Nelsinho Rosa fez aquilo que já tinha feito no segundo tempo contra o Coritiba. No segundo tempo do Coritiba, ele jogava no primeiro tempo com o Bismarck de falso 9 e o Tato pela esquerda. Ele desloca o Bismarck para a esquerda no lugar do Tato, saca o Tato e coloca o Sorato como centroavante. É o que ele faz com a entrada do Bebeto. Ele coloca o Bebeto como centroavante, desloca o Bismarck pela esquerda e tira o Tato da equipe. Isso, inclusive, reflete na numeração. A única mudança na numeração para as partidas anteriores é que o Bebeto assume o número 9, que foi o seu número na primeira temporada à frente do Vasco. O Boiadeiro, que era o 9, passa a ser o 11, que era a numeração do Tato. Então o Vasco forma para a estreia do Bebeto com Acácio número 1, Luiz Carlos Vinck número 2, Célio número 3, Marco Aurélio número 6 e Mazinho número 4. Andrade como primeiro volante número 8, Zé do Carmo número 5, Boiadeiro número 9 e o Bismarck número 10. No ataque, Vivinho com a 7, Bebeto com a 9. Vamos escutar os gols da estreia do Bebeto com a camisa do Vasco. Vasco 2, Santos 1 na Vila Belmiro. Santos e Vasco, bola na área vascaína, Paulinho toca de cabeça, Acácio sai errado, Hernani, ex-Vasco, completa pro gol, também de cabeça. Veja aí por outro ângulo, 1-0 Santos. Reação vascaína, Zé do Carmo lança, a defesa do Santos faz bobagem, Bebeto marca. Olha de novo aí o primeiro gol de Bebeto com a camisa do Vasco. 1-1 no placar. É o Vasco pressionando, o Vivinho vai levando, engana, cruza, Bebeto dá o toque, Marco Antônio Boiadeiro vai pela meia esquerda e manda a bomba. Deixa por trás o gol da vitória. Final, Santos 1, Vasco 2. Essa foi então a estreia do Bebeto com a camisa do Vasco, Vasco 2, Santos 1. O Bebeto estreou com um gol e assistência, ele faz um gol e depois dá assistência para o gol da vitória feito pelo Boiadeiro. Não foi um jogo nada fácil, o Santos sai na frente, numa falha do goleiro Acácio, que sai mal do gol, né? Mesmo com a dificuldade de jogar também, além de jogar contra o Santos, jogar contra o gramado da Vila Belmiro, que estava em péssimas condições, ainda assim o Vasco empata no primeiro tempo, com o primeiro gol do Bebeto com a camisa do Vasco, toma um susto, né? Ainda no primeiro tempo, que o Bebeto sofre uma entrada, né, que coloca a dúvida se ele voltaria para o segundo tempo, né, mas efetivamente ele acaba voltando e o Vasco ainda faz algumas trocas. O Vivinho faz tentativas de jogar por uma ponta, joga pela ponta direita, joga pela ponta esquerda. O Vasco troca o Bismarck de posição com o Boiadeiro, né, adianta o Boiadeiro, recua o Bismarck para tentar armar o jogo. Depois o Bismarck é substituído pelo William. Foi um jogo de alternância, de dominância. No início do segundo tempo parecia que o Vasco iria vencer com facilidade o Santos. Depois o Santos toma o controle da partida e obriga o Vasco a jogar no contra-ataque, mas no final brilha
mais alto a estrela do Bebeto, né, que na sua estreia dá o passe, dá assistência para o gol da vitória do Boiadeiro, e assim o Vasco vence a segunda partida fora de casa da campanha e se coloca como líder do seu grupo, né? Só para uma notinha, né, enquanto isso no Rio de Janeiro, o presidente Antônio Soares Calçada dá uma declaração onde diz que o técnico Nelsinho Rosa teria que ir com esse grupo até o final do Campeonato Brasileiro, que ele não investiria em novas contratações. Parece que foi uma resposta, né, à pressão que o treinador exerceu durante a semana, né, dizendo que queria reforços, principalmente zagueiro. Então o Calçada, seja para amenizar o clima em São Januário ou mesmo para responder o treinador, dá essa declaração que ele iria com esse grupo sem novas contratações até o final da temporada. Ainda assim, continua sendo repercutida a possibilidade da contratação do zagueiro Zabala, o paraguaio, né? E também outro nome, né? O Tomé, do União Santa Fé, é ventilado no Vasco. Mais um para a extensa lista de zagueiros que se colocava, que se fendia, que jogariam no Vasco naquele período. Para a semana seguinte, a semana que antecedia o jogo entre Vasco e Bahia em São Januário pela 4ª rodada, o Vasco teria sua segunda semana cheia para trabalhar, né? Mas ao contrário da semana anterior, que foi uma semana onde o Vasco pôde trabalhar tranquilamente ao longo da semana, passou até o Bebeto pela primeira vez à disposição para ser escalado, nessa semana o Vasco se transformou num verdadeiro hospital, né? Logo no início da semana, o Vasco internou o Bebeto em um hotel da Barra da Tijuca, o Hotel Barra Beach, né? O Bebeto ficou hospedado com um massagista 24 horas nesse hotel para tentar se recuperar para o jogo do Bahia, né? Ao longo da semana, o Bebeto acabou sendo vetado, né? Começava ali o drama do Vasco com o Bebeto não estreou com a equipe, não jogou a segunda rodada com a equipe. Na terceira rodada, finalmente ele consegue estrear e mesmo assim ele chega a ser dúvida para o segundo tempo, porque ele termina o primeiro tempo contundido. Para a 4ª partida ele também se ausenta, ele fica vetado para o jogo do Bahia. Mas não apenas o Bebeto, né? O Vasco começa a semana com mais 4 jogadores fora de condições de treino, que foi o Luiz Carlos Vinck, o Mazinho, que apareceu gripado, com febre, o Vivinho e o Leonardo, né? No primeiro coletivo da semana, né, o Bebeto já estava vetado e o Vinck também fica de fora. O Mazinho e o Vivinho conseguem treinar, mas aí o Vasco tem uma nova baixa. Durante o treino, o zagueiro Marco Aurélio se contunde e é substituído pelo júnior, né, pelo juvenil Sidney. Então o Vasco naquele momento ali até consegue recuperar o Vivinho e o Mazinho para o primeiro coletivo da semana, não consegue recuperar o Luiz Carlos Vinck, mas ele ainda perde o Marco Aurélio, que sai contundido. Para o segundo coletivo da semana, né, o Luiz Carlos Vinck volta, o Marco Aurélio volta, mas durante o treino, mais uma vez, o Luiz Carlos Vinck sente e acaba sendo vetado também da partida. Então, o Mazinho, o Vivinho e o Marco Aurélio ficam à disposição, ainda que o Marco Aurélio fosse dúvida para a partida, e Bebeto e Vinck efetivamente acabam sendo vetados para a 4ª rodada contra o Bahia, né? Chega também a informação que o técnico Nelsinho não queria contar com o zagueiro Quinones por não gostar de trabalhar com jogadores estrangeiros. E, acreditem, aparece um novo nome de zagueiro sendo ventilado no Vasco. Agora o alvo da vez é o Ney, do Bragantino. Mas o interessante dessa história é que nessa semana, né, o Alci Portela, que era o então auxiliar técnico do técnico Nelsinho Rosa, né, ele vai ao São Cristóvão observar um jovem quarto zagueiro que surgia, né? E quem era esse quarto zagueiro que o Alci Portela foi observar no São Cristóvão? Era nada mais, nada menos do que o Valber, né? Que seria um jogador muito consagrado, jogou nos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, no Vasco, no Flamengo, no Fluminense, no Botafogo, jogador bicampeão mundial interclubes pelo São Paulo, jogador de seleção brasileira, jogador que foi um jogador importante dos anos 90, e ele ali, como um quarto zagueiro jovem do São Cristóvão, foi mais um zagueiro que naquela campanha de 89 foi observado pelo Vasco e acabaria não vindo para o Vasco. Ele viria jogar no Vasco em 1997, seria como lateral direito,
né, campeão brasileiro daquele ano com o Vasco, e depois participaria ainda do grupo do ano do centenário, campeão carioca, campeão da Libertadores, finalista do Mundial de Clubes, um jogador que entraria também para a história do Vasco, ele que fez parte da história de tantos clubes do futebol brasileiro, e para vocês verem, estava ali sendo observado pelo Alcir Portela em 1989, depois acabaria não vindo para o Vasco. Bom, só para deixar claro, né, para o jogo do Bahia, como vocês viram, o Vasco não contaria com Bebeto e não contaria com Luiz Carlos Vinck. Durante a semana, o que o Nelsinho fez? Ele treinou com o Cássio, né, um ex-júnior do Vasco, na lateral direita, e ele treinou com o Sorato, né, recuperando a sua posição no time titular, ocupando a vaga de centroavante do Bebeto. Mas, na hora que saiu a escalação, né, ele não fez nenhuma coisa nem outra. Ele escalou Mazinho como lateral direito e aproveitou o Cássio como lateral esquerdo. E ele escalou o Anderson, né, que depois ficaria conhecido na Europa como Sonny Anderson, como titular, e manteve o Sorato barrado, né? Ainda que o Sorato fosse entrar durante a partida, mas não começou como titular. O Nelsinho realmente parecia não gostar muito do futebol do Sorato. O Vasco foi para São Januário pela 4ª rodada e empatou com o Bahia, né? Vasco 2, Bahia 2, seria o segundo empate consecutivo do Vasco em casa. O Vasco que havia vencido as 2 partidas como visitante, mas em casa o Vasco não conseguia engrenar. Vamos escutar aí o áudio da partida Vasco 2, Bahia 2, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Andrade, a sobra do Luiz Fernando, livrou a cara, aí o Luiz Fernando tentou a penetração, tá valendo, na lei da vantagem, Gil, tocou pro Charles, aí o Charles penetrou, foi puxado e é pênalti. Penalidade máxima de Cássio em cima de Charles. Correu o Charles, converteu, tá no Filó, o primeiro gol do Bahia em São Januário. Assim traz o jogo pro meio. Bahia se fecha, tá solto o Bismarck, defendeu o Ronaldo. Gol! Tá no Filó, o gol de empate do Vasco. Bismarck, número 10. Anderson. Boa bola pro Cássio, fechou o Vivinho. Lançamento pro Vivinho, deixou passar. Gol! Bismarck outra vez. Tá no Filó, segundo do Vasco, de virada. Penal cruzamento. Bola fechada. A Cássio abraçou, soltou, tornou pegar. Pela tentativa, levantou Marquinhos, a Cássio foi de mergulho. Marquinhos cobrou, subiu bonito, a Cássio pegou. Bola pro Gil, foi de braço nela, chegou de qualquer maneira, mas tá sobrando. Olha o Gil, direto, a Cássio soltou, Charles. Gol do Bahia. Veja de novo. Uma batida forte do Marquinhos. O Acácio soltou. A bola voltou nos pés do Charles, que conferiu e fez o segundo do Bahia. Já para a semana seguinte, era a hora do Vasco enfrentar o Fluminense no clássico carioca do Grupo B. O Fluminense era o líder do Grupo B, onde estava o Vasco, e o Vasco ainda estava invicto na competição, um clássico que prometia muito, né, pela campanha das duas equipes. O Bebeto, mais uma vez, foi o centro das atenções durante a semana. Tudo girava em torno de saber se o Bebeto ia para o jogo ou não, mas dessa vez com um final feliz, porque o Bebeto realmente foi relacionado para a partida. Outro detalhe dessa semana foi que foi confirmada a contratação do zagueiro Quinones pelo valor de 2.500.000 cruzados novos. Vocês lembram que a principal alvo do Vasco nesse período, o sonho do Vasco era ter o Mauro Galvão do Botafogo, e a pedida do Botafogo foi de 4.600.000 cruzados novos. O Vasco primeiro ofertou com o Jorge Salgado 1.800.000, depois o Calçada chegou a declarar que poderia pagar 2 milhões de cruzados novos
pelo Mauro Galvão, e efetivamente o Vasco no final das contas gastou 2,5 milhões, ainda assim um valor realmente distante dos 4.600.000 que o Botafogo queria pelo seu líbero, o Mauro Galvão. Então Quinones, né, na véspera do clássico contra o Fluminense pela 5ª rodada, é anunciada a sua chegada para o Vasco na terça-feira seguinte, 2 dias depois do clássico com o Fluminense, né? Para o jogo do Fluminense, o Vasco mantinha a escalação da última partida, apenas com a saída do Anderson para a volta do Bebeto, né? Então o Vasco estava escalado para esse clássico com ainda o Cássio na lateral esquerda, porque ele não poderia contar com o Luiz Carlos Vinck, e o Mazinho assim jogando na lateral direita. O Acácio era o goleiro número 1, o Mazinho pela direita com a 4, Célio com a 3 e Marco Aurélio com a 6 formavam a zaga, e o Cássio camisa 2 na lateral esquerda. No meio campo, 2 volantes, Andrade com a 8, Zé do Carmo com a 5, Boiadeiro com a 11 e Bismarck com a 10, e o ataque formando com Vivinho camisa 7 e Bebeto camisa 9. Vamos escutar Vasco 0, Fluminense 0 pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de 1989. O Vasco, como apareceu bem o Marco Antônio Boiadeiro pela direita, marcação do Torres, Vivinho de cabeça, a bola passa sobre o gol de Ricardo Pinto. Outra vez o Edgar, fica sem marcação, consegue o toque para o Marquinhos, sai o Célio, olha o Marquinhos na linha de fundo, faz o cruzamento, Acácio. Rangel, também dispersivo, olha o que o Vivinho fez. O que o Vivinho fez em cima do Edgar. Zé do Carmo chama a presença do Bebeto, Bebeto muito marcado. Agora sim consegue boa jogada o Bebeto em cima do Donizete. Veio esperto para fazer a cobertura o Márcio Luiz. Aí o Vitor não teve domínio na dividida com o Andrade, na categoria melhor para o Andrade. Se livra também do Vander Luiz, descola o lançamento para o Bebeto, Rangel faz o corte. Aí o Cássio domina Vitor, ele com Bismarck, melhor para o Vitor. E toma falta na chegada do Andrade. Sobra ainda com o Fluminense o Vitor. Mete direto. Acácio. A bola vinha direto no Acácio. Ele deu um soco esquisito ali. E agora sim. É mano a mano. Bebeto e Torres. Já se manda Zé do Carmo. Bebeto preferiu na direita para o Vivinho. Fechou o Torres. Olha o Vasco no ataque. Vivinho. Mas que coisa fez o Vivinho. Marco Antônio Boiadeiro faz a abertura no lado direito para o Bismarck. Fecha em cima dele o Edgar na marcação. Bismarck traz para o pé esquerdo. Cruzamento é bom. Olha o Bebeto. Tira Lucas de cabeça. Vitor. Aí o Lucas. Márcio Luiz. Outra vez para o Lucas. Agora é o Lucas que invade. Olha a chegada do Marquinho. Ele se atrapalha com o Lucas. Cruzamento ainda é bom. Marcelo Henrique tentou puxar, a bola chega até o Vander Luiz. Toque de calcanhar esperto para o Edgar. O cruzamento saiu, é bom. Marcelo Henrique por sobre o gol de Acácio. Você vai conferindo aí o toque de calcanhar para a entrada do Edgar. O cruzamento e o Marcelo Henrique, que é alto, subiu, mas tocou por cima do gol de Acácio. Lançamento em profundidade, tentativa do Vasco com o Vivinho, esperto, ele leva a marcação do Vitor, cruzamento é bom, a bola passa na frente do Bebeto. Aí o Márcio Luiz, viu bem o posicionamento do Vander Luiz, pode pintar um bom cruzamento, toca rasteiro. Olha a sobra de bola, Donizete toca, a bola passa alta sobre o gol de Acácio. Aparece o Donizete, vai fechando em cima dele o Vivinho. Edgar com liberdade, mais uma vez o Edgar vai para o apoio. O Marco Antônio Boiadeiro chega nele, dá um empurrão. Edgar, o cruzamento é perigoso, a bola passa de todo mundo. Aparece Andrade para fazer o corte. Boa jogada do Zé do Carmo. Toque melhor ainda para o Cássio, pode armar o cruzamento é bom. Tira a bola o Torres, a sobra para o Bismarck, bate para o gol, salva outra vez o Torres, olha o Vasco, o toque por cima. Você vai vendo no replay, quase que o Vasco chega. Olha o contra-ataque do Vasco,
Bebeto pegando como ele gosta, na boa, na velocidade, tentou se livrar da marcação. Olha o Bebeto, bateu de pé direito, pegou embaixo da bola e toca por cima. Marco Aurélio, zagueiro do Vasco na área, ele que tenta subir, a bola passa dele. Vai ainda na vontade Marco Aurélio, faz o cruzamento, a bola vai direto pela linha de fundo, antes o toque do Torres. Cruzamento do Lucas, vai saindo Acácio, lá em cima, soltou-se, atrapalha o goleirão do Vasco. Ô Acácio! Vander Luiz tenta ajeitar para o chute, faz a jogada com Donizete, olha o Lucas, aí pode bater, toca pro gol. Aí o Andrade, vai se mandando o Andrade. Bom o lançamento para o Cássio, tem uma avenida para fazer o cruzamento, toca no meio para o Anderson, virou, perna esquerda, bate para o gol, prensado com o Torres. Na hora do chute, chegou o zagueirão Torres para fazer o corte e mandar a linha de fundo. Apita Arnaldo César Coelho, final de jogo no Maracanã. Bom, esse foi o Vasco 0, Fluminense 0 da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estreia do Bebeto à frente da torcida do Vasco no Rio de Janeiro. Não foi um clássico como o vascaíno imaginava. O Fluminense amarrou muito bem o jogo, se fechou muito bem e o Vasco não conseguiu penetrar, né? Eu acho que acabou o que aconteceu de mais relevante no jogo foi a bulha dos uniformes. O Vasco me aparece no gramado jogando todo de preto, obriga o Fluminense a trocar de uniforme, abandonar o tradicional tricolor para jogar de branco. Teve provocação nas arquibancadas, a torcida do Fluminense provocando o Bebeto, a torcida do Vasco provocando o Cocada, autor do título carioca do Vasco de 88, um ano antes, né? Porque o Cocada fez várias provocações ao Vasco ao longo da semana anterior, né? Mas o clássico acabou se resumindo nessas pequenas provocações. Dentro de campo mesmo pouca coisa aconteceu. Vale lembrar que essa é a rodada que marcou o meio do primeiro turno e o Fluminense terminava essa rodada como líder do grupo, mas na segunda metade do primeiro turno o Fluminense iria despencar completamente na tabela e ia acabar terminando o primeiro turno na 6ª colocação. O Vasco seguia invicto, o Fluminense até então seguia líder e o empate foi comemorado por tricolores e não foi de todo rejeitado pelos vascaínos. E com esse Vasco Fluminense a gente encerra aqui o 2º episódio da mega série que conta como o Vasco de 1989 era de fato. No próximo episódio, o 3º da mega série, a gente continua com a campanha do Vasco nesse primeiro turno. O próximo jogo seria Vasco e Goiás em São Januário, a estreia do Bebeto em São Januário. Então eu agradeço a companhia de vocês mais uma vez e deixo aqui já o convite para o 3º episódio da mega série como o Vasco de 1989 era de fato. Um abraço e até lá.